Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu estou de volta, eu sou o pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Quero trazer uma palavra de Deus para o coração de cada um, que está no livro de Marcos, do apóstolo Marcos, no capítulo de número 6, e o verso de número 45 em diante, para a nossa meditação. Vai ser um vídeo um pouco curto, mas um vídeo eficaz, uma palavra de Deus maravilhosa, que vai ser muito bom para o nosso despertamento espiritual, para a nossa caminhada do dia a dia na presença do Senhor. Esse texto do versículo 45 em diante do capítulo 6 do livro de Marcos, ele fala profundamente aos nossos corações e nós, no discorrer desta palavra, nós vamos entender o significado correto dessa ordenança de Jesus em mandar os seus discípulos atravessar o mar. O Senhor Jesus já tinha terminado de fazer um grande milagre, que era o que foi o milagre da multiplicação dos pães, onde ele saciou a fome de muita gente. 5.000 pessoas miraculosamente alimentadas, ou milagrosamente alimentadas, porque Jesus é o pão da vida que desce do céu. Eu voltei um pouco atrás para fazer essa meditação, para enriquecer a palavra, para enaltecer o nome do Senhor e para enriquecer a nossa meditação, a nossa compreensão dos mistérios de Cristo quando ele esteve na terra, parmilhando a terra da Palestina junto com os seus discípulos e também para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas nós vemos que logo que terminou esse milagre da multiplicação dos pães, agora nós vamos para o texto que eu li, a partir do verso 45, que diz assim: ele logo ordenou, obrigou, que no livro de Marcos fala que ele obrigou. Lá no livro de Mateus fala que ele ordenou. Então, é a mesma palavra. Os seus discípulos a subirem no barco e passar adiante para o outro lado do mar, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Ele disse: entra no barco, atravessa o mar, vai para Betsaida, para a cidade do outro lado do mar, e eu vou ficar aqui para despedir o povo. E os discípulos pegaram o barco e foram. Começaram a grande batalha da noite. Não era tão largo, mas aproximadamente aí uns 10, 12 quilômetros de largura. Quem sabe eles estavam numa passagem mais estreita, com certeza, mas não era muito estreito.
Era uma distância razoavelmente larga. E o Mar da Galileia era um lago pequeno, mas ele conforme lá uma região que venta e dava as marés às vezes ficavam altas e os navegadores manuais tinham dificuldade em alguns momentos de navegar sobre o Mar da Galileia. Mas esse caso aqui foi um caso à parte, um caso que nos traz uma lição muito importante no tocante ao entender, ao interpretar a palavra de Deus. E nós sabemos que eles foram navegando e quando eles estavam no meio do mar, eles estavam com dificuldade. Eles estavam numa batalha muito grande. Eles estavam dando o melhor deles para continuar navegando. Mas o barco estava como parado no meio do mar, porque o vento lhe era contrário e eles não conseguiam avançar. Estava com dificuldade para avançar. Eles precisavam de ajuda do próprio Cristo, de Jesus, para que eles pudessem concretizar essa travessia no meio de tanta tempestade até o outro lado. Mas o que eu vejo aqui, irmão, é que o mar, quando a Bíblia fala de mar, a Bíblia está falando de povos, multidões e nações. Eu quero chamar a sua atenção para algo importante. Quando a Bíblia fala de mar, Jesus ele usou sempre o literal para apontar para o espiritual. Usou as coisas visíveis para mostrar, revelar as invisíveis. As coisas que são vistas, né? Para as coisas que não são, que não existe na visão humana, mas existe na compreensão espiritual da palavra de Deus. Então nós vemos que o mar aqui significa povo, da mesma forma que ele soltou, ordenou, mandou, deu uma ordem aos discípulos que entrassem no barco e atravessassem, da mesma forma nós também somos provados. Por quê, pastor João? Porque estamos no meio de um mar de povos. Desde quando nós começamos a nossa navegação, assumimos o nosso barco e começamos a navegar nesse mar. Cada dia que passa, não sei se vocês percebem, mas um bom entendedor das profecias da palavra de Deus entende o significado dessa palavra. Nós estamos andando, navegando em um mar turbulento. E cada dia que vai passando, as ondas estão ficando mais agitadas, mais bravas, mais altas, mais levantadas e batendo com ímpeto contra a nossa embarcação. E às vezes o Senhor permite na nossa vida isso, para nós entender que nós não vamos conseguir atravessar esse mar de povos, esse mar de pecado, esse mar de idolatria, esse mar de mentira, de engano, de falsidade, de todo tipo de coisas horríveis que está acontecendo no mundo. Um mar de crime, de orgia, de tantas e tantas coisas pecaminosas. E nós se sentimos com dificuldade de avançar. Nós estamos já nesse momento, nós estamos, olhando para essa palavra, eu entendo que nós estamos já no meio desse mar. Nós estamos já numa situação terrível, porque Jesus, ele ordenou os discípulos, despediu a multidão, depois ele foi para o monte para orar.
E a Bíblia diz que na quarta, já próximo à quarta vigília da noite, eu quero refletir com vocês aqui numa rápida meditação, que eu não quero que o vídeo fique longo, mas eu quero deixar bem claro para vocês que uma noite, elas são divididas em 4 vigílias. Das 6 às 9 da noite, a primeira vigília. Das 9 às 12 horas, a 0 hora, a segunda vigília. Das 12, das 0 hora até as 3 da manhã, a terceira vigília. E daí até as 6 da manhã, a quarta vigília. Então nós vemos. Só que a Bíblia está falando que perto da quarta vigília da noite, não tinha chegado a quarta vigília. Então seria já terminando das 2h50, das 2h40 da madrugada, Jesus se levantou da sua oração para ir em socorro dos seus discípulos. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que perto da quarta vigília da noite Jesus foi, só que eles já estavam na turbulência há muito tempo, porque eles tinham saído perto já na primeira vigília da noite, era de dia ainda quando eles saíram, entrou a noite e o mar começou a se agitar. Nós estamos nesse mar, irmão. Nós estamos nessa situação. O mar está se agitando cada dia. É dificuldade de todos os lados, é luta de todos os lados, é pandemias, é doenças, é coisas horríveis que estão acontecendo no mundo, é morte, é assassinatos terríveis que estão acontecendo. Hoje você sai de casa e não sabe se chega. É uma situação terrível, as pessoas estão em uma situação calamitosa, uma situação horrível. As pessoas estão na mão do príncipe deste mundo, as pessoas que não têm Deus, que não se importam com a palavra de Deus, que não amam a palavra de Deus, que não conhecem Jesus, eles são presa fáceis do inimigo, porque Satanás é o príncipe deste mundo. Quando fala do mundo, não está falando daquilo que nós estamos vendo, somente a criação, as coisas da criação, está falando do mundo como povos, como mar, como multidão de nação. O mundo jaz no maligno. E o mundo está sendo possuído pelo mal. E o inimigo está usando as pessoas para se atirarem contra o seu povo, o povo de Deus. Digo melhor, o povo do Senhor, o povo de Jesus está sendo oprimido. E nós estamos navegando, mas estamos com dificuldade. É tempo de nós agora refletir e perguntar, Senhor, ou dizer, ou pedir, se humilhar e dizer para Jesus, Senhor, venha ao nosso socorro, porque nós iremos naufragar nesse mar. Se o Senhor não nos ajudar, nós não conseguiremos. Jesus deu uma lição importante para os discípulos, para servir para nós de lição, para entendermos que você não chega do outro lado sozinho. Você tem que descer do seu orgulho, do seu pedestal e achar que você é importante da maneira que você está. Você acha que você está bem, mas você não está bem. Você está dentro de um barco à mercê já à meia-noite, praticamente, porque enquanto Jesus orava aqui, a partir da primeira vigília, eles estavam na batalha. E às vezes Jesus permite, ele fica calado, fica em silêncio, para nós podermos entender, aprender que a vida na presença de Deus não é segundo o nosso querer e o nosso propósito. É segundo a vontade do Senhor Jesus Cristo. E fique sabendo que Ele te colocou à prova. E você precisa da ajuda dEle. Porque
quando chegou a meia-noite, o Senhor viu de lá que eles estavam numa batalha contra o vento, contra a tempestade no mar. O vento era contrário, tá entendendo? Nós estamos vivendo um vento contrário. O vento do mundo quer nos tragar. O vento do mundo quer nos derrotar. O vento do mundo quer nos afundar nesse oceano de pecado, de imundícia, de todo tipo de coisas que não prestam. E tem muitos crentes que estão se enfiando nesse oceano, nesse mar de pecado e de desobediência, mas eles têm ouvidos tapados, são pessoas que escutam, mas são surdas, porque só escuta aquilo que lhe agrada, e não escuta, não ouve aquilo que é maravilhoso, que é bom para a edificação da sua vida espiritual, e ela se apega a um orgulho tão grande que ela não consegue se humilhar e não acreditam naquilo que ouve da palavra de Deus, porque acham que são capazes de caminhar sozinha. É pura ilusão, pura idiotice um crente achar que ele vai atravessar o mar da vida sozinho. Isso que eu quero deixar claro para você que está me ouvindo nesta oportunidade. E Jesus viu que eles estavam em dificuldade, mas ele continuou orando. Ele olhou, viu que eles estavam em dificuldade, mas ele continuou orando. É o que ele está fazendo com você. Você está pelejando, lutando para conseguir. Tem irmãos que estão na batalha, estão no barco. Viu? Porque é o seguinte, se o crente estiver fora do barco, ele não tem nenhuma chance. Ele tem que estar no barco. O barco é o quê? É as ordenanças de Deus. É estar com Jesus. Porque o barco pertence ao Senhor. E nós temos que estar nesse barco. Porque há uma diferença entre aqueles que servem a Deus e que não servem. Tem pessoas que estão no barco, tem pessoas que estão fora do barco. Se você está fora do barco, você está fora. Não adianta. Se você não está conosco nessa batalha, você está fora. Significa que você está fora da vontade de Deus. E se você está fora da vontade de Deus, você está correndo risco. Porque você pode tombar hoje ou amanhã, a qualquer momento, sem Deus e sem salvação e sem esperança. Porque o inimigo trabalha de uma forma terrível para enganar as pessoas e colocar ela numa posição que ela acha que ela está bem com Deus e ela não está, porque ela não está no barco. Ela precisa estar no barco. Os discípulos estavam no barco. Jesus olhou e viu que eles estavam numa batalha terrível para atravessar e não estava conseguindo. E ele olhou aproximadamente uma meia-noite. Quando terminou a segunda vigília da noite, já ia entrar a terceira vigília, e Jesus continuou indo orando. Mas quando foi perto, quando estava chegando perto da quarta vigília, que era perto das 3 horas da manhã, para começar a outra vigília até às 6 da manhã, Jesus se levantou e veio e começou a andar sobre o mar. E veio na direção deles para socorrê-los. Você precisa entender que se Jesus não vier ao seu socorro, se Jesus não vier ao nosso socorro, nós iremos afundar. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Nós iremos afundar. E ele veio, e quando ele veio a uma certa distância, eles começaram a perceber e ver que alguém estava se movimentando sobre as águas, Jesus estava andando, e eles começaram a ficar com medo, apavorados, porque já estavam exaustos de tanto tentar atravessar o mar e não estava conseguindo. E eles começaram a gritar com medo, porque acharam que era um fantasma que estava vindo aos seus encontros, e eles gritaram, mas Jesus, vendo que eles estavam assombrados, disse para eles: não temais, sou eu, não se preocupe, sou eu que estou chegando, sou eu que estou indo. E Jesus se aproximou, entrou no barco e o mar se acalmou. Então,
você tem que estar no barco, mas Jesus precisa estar no teu barco. Às vezes você tem um barco que você anda, que você navega, mas do jeito que você quer, para onde você quer. Você precisa ouvir a voz de Deus. O barco é para atravessar o mar. Não é para ir para onde você quer, da maneira que você quer, da maneira que você acha que está certo, da maneira que você escolheu. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. Você tem que se submeter às ordens de Jesus, porque senão você vai estar no barco sozinho, igual os discípulos estavam. Eles estavam sozinhos, porque eles eram homens experientes no mar da Galileia, experientes na pesca, experientes, conheciam o mar, entendeu? A palmo, mas eles achavam que eram capazes de atravessar sozinho, e Jesus deixou eles sozinhos para ver se eles iam dar conta. E o vento soprou, o vento de problema, o vento que vem contra os cristãos, lutas e tantas coisas, doenças, tribulações, problemas diversos que vêm contra nós. Se você não entender que você está no barco e que Jesus está com você e que ele pode vir a qualquer momento te socorrer, você está perdido, meu amigo. Sem Cristo no barco, é derrota certa. Entendeu? E essa derrota que eu estou falando aqui não é uma derrota simplesmente de um problema da vida. É derrota espiritual. É morte espiritual. Porque se morrer sem Jesus, se o barco afundar sem Jesus no barco, é morte certa, morte eterna. Sem Deus, sem salvação. Porque o orgulho não deixa as pessoas se humilhar. Então você tem que vencer o seu eu, o seu orgulho. Descer desse pedestal que não vale nada e você está em cima dele achando que é tanta coisa. Descer desse apogeu, dessa grandeza que você pensa que você é alguma coisa e você não é nada. Você precisa de Deus. Todo homem, rico, pobre, servo, livre, ignorante, qualquer um, intelectuais, analfabeto, qualquer um, homem, quando se trata de vida eterna, de salvação, todos dependem de Jesus Cristo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por ele. Então, Jesus veio. Quando Jesus entrou no barco, subiu no barco, o mar se acalmou. Você quer calma? Você quer paz? Você quer segurança? Você quer vencer? Jesus tem que estar com você no seu barco. Não esqueça disso. Jesus tem que estar no seu barco. Agora, se você estiver dividindo a sua vida com o mundo, você está no seu barco sozinho. Porque Jesus não vai estar no seu barco. Os discípulos precisavam passar por essa experiência para eles entenderem quem era Jesus. Para eles compreender que se Jesus não estivesse, se Jesus estivesse no barco, eles não estavam sofrendo aquilo que eles sofreram. Mas eles com certeza achavam que eram capazes. Eles precisavam entender, passar por essa experiência para eles descobrir que só Jesus é que pode acalmar a tempestade. Essa é a verdade. A Bíblia diz: errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem pessoas que acham que é tão sábia, tão intelectual, tão inteligente, e é burra. Essa é a verdade. Porque não consegue entender as coisas de Deus, só entende aquilo que é daqui, que é da terra, que é perecível, que vai se acabar, só entende isso. Tem gente que só conhece as coisas daqui. Isso não é sabedoria. Se você se diz inteligente, compreenda as coisas de Deus, meu amigo. Abre o seu coração para entender as sagradas letras, as profecias, lê para entender, busca de Deus sabedoria. A Bíblia diz: quem quer sabedoria, peça a Deus e será dado. Se você orar e buscar, estudar e ler e procurar interpretar, o Espírito Santo vai te ensinar. E quando você começar a entender, você vai entender que você não é nada. Você sempre vai colocar Jesus acima de tudo na sua vida e que você não é nada. Os discípulos precisavam passar por isso porque o orgulho estava com eles. E eles precisavam tirar esse orgulho da vida dele. E tem orgulho que só sai através da provação.
Só quando Jesus solta o indivíduo sozinho, que ele começa a quebrar a cara, que ele começa a entender que ele precisa de Deus. Então eu quero dar esse conselho para você, para que você seja livre de algumas provações que Deus pode trazer na sua vida, te jogar em um lugar sozinho, para que você aprenda e sofra muito, passa por muito medo e terror, antes que Jesus chegue. Mas bom será se você esperar por Jesus, pedir de alguma forma por Jesus socorro e misericórdia, e com certeza ele virá na sua vida. E às vezes ele virá na sua vida por misericórdia, por amor, não é porque você pediu, mas aí você vai entender quando você vê o milagre da calma, da bonança na sua vida, aí você vai entender que Jesus tem que ser tudo na sua vida. Aí você vai vencer em nome de Jesus. Então, o que eu quero deixar para vocês nesta palavra, espero que vocês entenderam o mistério, porque o mar se acalmou e eles atravessaram com facilidade e eles conseguiram atravessar o mar, porque agora não tinha mais, Jesus estava no barco, está tudo bem. Jesus estando na embarcação, fique tranquilo. E lá do outro lado, muitas pessoas foram curadas, foram abençoadas, foram libertas pelo poder desse Jesus maravilhoso. E Jesus, ele te prova, sabe por quê? Porque ele quer te utilizar no reino do trabalho. Tem pessoas que acham, não, eu já sou crente, tá tudo bem. É errado? Não, você é crente, é uma bênção. Mas como que você está sendo crente? Você está no barco, Jesus está com você, ou não? Será que você ama mais o mundo do que a Jesus? Porque será que Jesus não é segundo plano na tua vida? Porque tem pessoas que não estão nem aí para Jesus, eles só falam em Jesus. Entendeu? É como uma pessoa que se diz cristão fanática, que só fala em Jesus. Fala em Jesus, mas Jesus não está com ela. Ela acostumou, aprendeu a falar sobre Jesus, mas ela não tem Jesus. Por quê? Porque Jesus não está com ela. Porque ela ama o mundo e aquilo que no mundo há. E quem ama o mundo e aquilo que no mundo há, o amor de Deus não está nele. E a palavra de Deus não pode mentir. Ela é verdadeira, porque Jesus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Então fique com esta palavra, que Deus abençoe seu coração. Comece a buscar a Deus enquanto você tem tempo, porque senão Jesus vai te soltar nesse mar. E aí a coisa vai complicar para o teu lado. E nem todas as pessoas que é solta no mar, Jesus vai ao encontro dela. Nem toda. Tem pessoas que Deus solta ela e ela naufraga realmente e não consegue sair da situação, porque não tem humildade, não quer descer da sua posição de orgulho, de engano que Satanás está fazendo com ela. Ela não consegue se libertar, porque não tem humildade. Mas se humilhar, a Bíblia diz que todos que se humilham serão exaltados. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Fique com esta palavra. Se inscreva no canal A Voz da Bíblia, dá o seu like, compartilhe este vídeo para os seus amigos, para outras pessoas, em nome de Jesus. Amém.